Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuito, entre em contato conosco por esse WhatsApp. E eu envio para você toda semana gratuitamente. Tudo grátis, só te pedimos um favor, dê aí um like, um gostei, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar a transmitir para outros também esse trabalho. O YouTube, quanto mais gente dá aí um gostei, quanto mais gente se inscreve no canal, mais ele divulga esse trabalho. Então, nos ajude, faça isso agora. Vai lá, clica no gostei e clica lá no inscrever-se. Aí vai nos ajudar muito, tá? Nós estamos iniciando um novo trimestre. Estamos estudando as revistas da CPAD com o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Aí às vezes você que já tem aí um tempo, né, que estuda na escola bíblica dominical, vai dizer, mas nós já estudamos esse tema. Sim, mas nunca estudamos um trimestre inteiro falando desse tema. Então, esse trimestre todinho estaremos falando sobre a Trindade. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é pastor presidente ali da Assembleia de Deus Missão em Brasília. Vamos estudar, se Deus assim nos permitir, as seguintes lições. Lição 1, o mistério da Santíssima Trindade. Lição 2, o Deus Pai. Lição 3, o Pai enviou o Filho. Lição 4, a paternidade divina. Lição 5, o Deus Filho. Lição 6, o Filho como verbo de Deus. Lição 7, a obra do Filho. Lição 8, o Deus Espírito Santo. Lição 9, Espírito Santo, o regenerador. Lição 10, Espírito Santo, o capacitador. Lição 11, o Pai e o Espírito Santo. Lição 12, o Filho e o Espírito Santo. Lição 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Se Deus quiser, Deus nos permitir, estaremos estudando todas essas lições durante este trimestre. A lição de hoje, a lição número 1, o mistério da Santíssima Trindade. E na lição de hoje nós vamos estudar os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Subtópico 1, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Subtópico 2, a descida do Espírito, a unção para o ministério. Subtópico 3, a voz do Pai, a aprovação celestial. Tópico 2, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Subtópico 1, unidade e distinção pessoal. Subtópico 2, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Subtópico 3, a Trindade explicitada no Novo Testamento. Tópico 3, a relevância da Trindade para a fé cristã. Subtópico 1, desenvolvimento doutrinário da Trindade. Subtópico 2, implicações doutrinárias. Nós estaremos passando aí por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. Então, para aqueles que não têm o Espírito Santo, continua sendo um mistério, né? Não consegue compreender a Trindade. E para nós que já nascemos de novo, ouvimos o Evangelho, cremos, somos salvos, recebemos o Espírito Santo, então o Espírito Santo nos revela aí claramente a Trindade em toda a palavra de Deus. Os primeiros cristãos não tinham problema nenhum para entender a Trindade. Depois, lá pelo ano 300, né, é que a igreja foi começando então a perder aquela comunhão íntima com o Espírito Santo. E aí tanto aqueles que se diziam crentes, quanto os descrentes mesmo, que não tinham o Espírito Santo, começaram a criar confusão de todo jeito sobre a Trindade. O texto áureo da lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, que diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então existem coisas, né, na Bíblia, no Novo Testamento, que são tão claras sobre a Trindade que não dá nem para ter qualquer dúvida, né? E uma dessas é
o batismo nas águas de Jesus. Então, ali Jesus estava dentro d'água, desceu o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba, e o Pai diz: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, aí está presente o Filho, a água, o Espírito Santo, está aí o Pai falando. Também temos, lá Jesus, quando vai falar de fazer discípulos, ele diz que devemos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também o apóstolo Paulo, na bênção apostólica, ele diz, então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo. Então, olha só, está citando também as 3 pessoas da Trindade. E assim temos, 1 de João, 3 são os que testificam no céu, 3 que testificam na terra. Em João 1 fala que a palavra era Deus. Em Atos 5, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Em João 10, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então podemos comprovar claramente a Trindade na Bíblia, só não tem a palavra escrita Trindade. Temos também como exemplo em 1 Coríntios 12, Veja em 1 Coríntios 12, versículo 4, versículo 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí está citando o Espírito Santo, está citando Jesus Cristo, está citando o Pai. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em uma perfeita unidade e atuam conjuntamente na obra da salvação. E isso é muito importante compreendermos e ensinarmos. E por incrível que pareça, muita gente não sabe que aqueles que não creem na Trindade já é um sinal de que eles não são salvos. Em João 17, versículo 3, Jesus diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Também Jesus disse: só se chega ao Pai através do Filho. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, aquele que se fez homem, Então veja só, a Bíblia já explica, A Bíblia nos revela claramente a Trindade e nos revela claramente que quem não crê na Trindade é porque não é salvo. Verdade prática: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Então nós vamos ver que existe uma ação de Deus. Olha, por exemplo, na criação de todas as coisas está lá presente a Trindade, Aí, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já no primeiro capítulo da Bíblia nós vemos aí a presença da Trindade bem clara, Vemos que Deus Pai, Deus Filho estão ali conversando. Vamos ver que o Espírito Santo pairava sobre as águas. No capítulo 1, versículo 26, olha o que está escrito aí: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja, está no plural, façamos. Quando o homem peca, Deus diz: agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha aí, como um de nós, é plural. Então é a doutrina que ficava faltando usar a palavra Trindade, mas a doutrina está presente em toda a Bíblia. Então não há como negar a Trindade. Esta é a verdade. É importante que cada crente entenda claramente a Trindade e possa também ensinar, pregar sobre a Trindade. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17, que diz: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então olha que coisa claríssima, para nós entendermos aí sobre a Trindade.
Jesus, então, vai a João Batista, que estava batizando as pessoas nas águas. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eu que tenho que ser batizado por você e não você me batizar. Porque João Batista era primo de Jesus, conhecia Jesus. Os judeus são parentes, se visitam, né? Por exemplo, Maria foi visitar sua prima Isabel quando ela estava grávida, né, de 6 meses. Olha aí, foi visitar. Eles se encontravam, todos os parentes se encontravam em Jerusalém, pelo menos 3 vezes por ano, nas festas que aconteciam. Então eles iam. Então se conheciam. Se Maria foi visitar sua prima Isabel, é porque conhecia, era íntima e sempre estava ali visitando. Então era parente, era prima. Quando João Batista, então, que conhece Jesus, sabe que Jesus nunca mentiu, nunca xingou, nunca desobedeceu seus pais, ele vê Jesus e fala: você nunca vi você pecar, nunca vi você cometer nenhum tipo de coisa errada. Seus pais, né, seus irmãos, todos falam a respeito de você. Eu te conheço e sei que você nunca pecou. Então, se o batismo aqui é de arrependimento, você não precisa. Eu, aqui no caso, preciso, se for me comparar com você. É isso que João Batista está dizendo. João Batista sabia que Jesus era Deus? Não, é claro, é evidente que não. Deus havia dito para João Batista: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu filho. Ele não tinha batizado Jesus ainda, então ele não sabia. Ele mesmo diz depois, né, ele vai dizer: olha, eu não sabia, eu não o conhecia. Não conhecia como? Não conhecia como Deus, conhecia como primo. Né? Mas aquele que me enviou a batizar disse: e aquele que descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu filho. Então, Jesus vai se batizar. João Batista diz que não precisa, mas Jesus diz que convém cumprir toda a justiça. João Batista aceita, batiza Jesus. Quando ele batiza Jesus, então acontece aquilo que Deus havia dito a João Batista: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito, esse é meu filho. Então, nessa hora aí, quando Jesus sai debaixo das águas, né, porque o batismo é imersão na água, então a pessoa fica o quê? Sepultado, né? Se tirar uma foto do mundo naquela hora, você não está no mundo, está morto. Um sepultamento, o batismo, para começar uma vida diferente, uma vida nova, a partir do batismo, né? Então Jesus, quando sai da água, a Bíblia diz que ele estava orando, desceu sobre ele o Espírito Santo. João Batista viu o quê? Uma forma corpórea como uma pomba, né, descendo sobre ele. Ele precisava ver alguma coisa para confirmar. Então ele viu, para ele poder testificar que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para poder testificar que Jesus era Filho de Deus. Então ele tinha que ver alguma coisa. Então ele teve uma visão do Espírito Santo descendo sobre Jesus como se fosse uma pomba. E uma voz no céu nessa hora disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, né? Quem me comprazo. Então olha só, se o Filho Jesus está nas águas, se o Espírito Santo desce de forma corpórea como uma pomba, e se do céu vem uma voz: este é meu filho, quem é que fala este é meu filho? É o Pai. Então aí está presente a Trindade claramente para nós entendermos. Vamos à introdução da lição, que diz: o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as 3 pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sobre 3 aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Então vemos que é básico, né, para entendermos a Trindade, aí o batismo de Jesus nas águas. E, evidentemente, como já citamos, existem vários outros versículos bíblicos, né, que vão comprovar a Trindade. Então, nessa lição, nós vamos ver essas 3 partes, né? Vamos falar sobre o batismo nas águas de Jesus,
vamos falar aí da diferença das pessoas da Trindade, né? O Pai é uma pessoa, não é o Filho, nem é o Espírito Santo. O Filho Jesus Cristo é uma pessoa, não é o Pai, nem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa, não é nem o Pai e nem é o Filho Jesus Cristo. Então, 3 pessoas, um só Deus. E vamos falar da importância dessa doutrina da Trindade. Tópico 1. A revelação trinitária no batismo de Jesus. Subtópico 1. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, João capítulo 1, versículo 14, desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista, Mateus 3,13. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador, 2 Coríntios 5,21, Hebreus 4,15. Contudo, ele disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, Mateus 3,15. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento, Mateus 3,6. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar, Mateus 5,17. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz, Filipenses 2,8. Então, em tudo, Jesus foi obediente ao Pai e fazia parte do plano de Deus, né, que houvesse o quê? Um homem na terra que nunca pecou, esse homem aceitasse levar sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre toda a humanidade, e que esse homem aceitasse morrer na cruz no lugar de todos os pecadores. E depois, então, ele ressuscitaria. Não existia esse homem na terra. Todos pecaram. Todos nasceram a partir de Adão. Todos herdaram, então, o pecado de Adão. De Adão é que Deus fez todos os homens, criou todos os seres humanos. Então, de Adão já tinha pecado ali, passou a todos. Todos, então, morreram, ou seja, todos estavam afastados de Deus, né? Como diz aí a palavra de Deus em Romanos 3,23, né? Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Então, o que Deus faz? Deus mesmo vem para nos salvar. Então, para o plano de Deus, o plano de redenção ser executado, precisava de um homem na terra que nunca pecou. Então não tinha jeito, todos os homens que nasciam com a semente do pecado. O que Deus faz? Ele mesmo vem executar a salvação. Então, ele vem em seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, unigênito, né? Então ele vem, nasce então como homem, como ser humano, no útero virgem de Maria. Ele não herda da semente de Adão, por quê? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Se fosse filho de José com Maria, nasceria pecador, descendente de Adão. Mas ele é concebido pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus nasce, agora existe um homem na terra que nunca pecou. Nasceu concebido pelo Espírito Santo, não tinha semente do pecado, nunca pecou. Então agora Deus vê que tem um homem na terra que nunca pecou. Veja bem, que coisa maravilhosa, né? Para que o plano de Deus fosse executado, precisava de um homem na terra que nunca pecou. Então Jesus vive na terra como homem. Então ele deixou todas as prerrogativas divinas, ele precisava ser homem. Se fosse Deus apenas, não poderia salvar o ser humano. Então ele precisava ser homem e precisava se comportar na terra como homem, como ser humano. Então ele deixou as prerrogativas divinas, viveu na terra como homem. Aí você fala, mas ele fez muitos milagres, isso só Deus poderia fazer. Veja bem, ele foi homem, recebeu o Espírito Santo, então agora um homem cheio do Espírito Santo, né? Nós não somos assim. Aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Recebemos o Espírito Santo, recebemos o batismo com o Espírito Santo. Olha bem, agora como homens, nós não podemos também
orar para as pessoas elas serem curadas, o aleijado andar, o cego ver, o surdo ouvir. Pois é, podemos receber uma revelação de coisa que vai acontecer no futuro, podemos receber a revelação de coisa que está acontecendo que ninguém sabe, que está acontecendo em outra parte, podemos expulsar demônios, podemos profetizar, olha aí. Então, são sinais poderosos, né, sobrenaturais, que são dados pelo Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo capacitam o ser humano para fazer as mesmas obras e até maiores, como Jesus disse que nós podemos fazer. Então, Jesus estava na terra como homem. Tudo aquilo que ele realizou aqui foi através do Espírito Santo. Satanás não poderia acusar, Jesus fez isso, isso só Deus pode fazer, isso é absurdo, então o plano de Deus está errado. Não, Jesus se comportou como homem todo o tempo que estava na terra. Tudo que ele realizou de sobrenatural foi através do Espírito Santo que estava nele. A própria Bíblia diz, Jesus cheio do Espírito Santo, olha aí, né? Lucas capítulo 4, como é que Deus vai estar cheio do Espírito Santo? Jesus estava se comportando como homem, e estava cheio do Espírito Santo. E ele era guiado, né, controlado, dirigido pelo Espírito Santo. Então Deus tem agora na terra um homem. Agora, este homem aceita levar sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus. Jesus aceita. Ele aceita morrer na cruz no lugar de todos. Então Jesus aceita. Então aí o plano de Deus de redenção do ser humano pode ser então realizado, e é realizado por Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus, quer dizer o que? Ele é a ação. Deus Pai planejou a salvação, né? Criou o plano de redenção, o plano de salvação. Quem é que vem executar esse plano? Jesus Cristo, o verbo de Deus, é a ação, né? O verbo é ação. Então Jesus vem executar. Quem é que colaborou, quem é que capacitou Jesus para fazer tudo isso? O Espírito Santo. Quem é que revela tudo isso? O Espírito Santo. Então não se esqueça, tem muito pregador, né, que enrola as pessoas, que emociona as pessoas, falando coisas que não tem nada a ver com a verdade bíblica. Então tem tanta gente pregando aí que João Batista já sabia que Jesus era Deus quando batizou Jesus. Isso é um absurdo, tem que compreender. João Batista diz bem claro, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar disse, aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo. Então esse é meu filho. João Batista, quando foi batizar Jesus, ele não sabia que Jesus era Deus. Ele sabia que Jesus era seu primo. E ele sabia que Jesus não havia pecado. Não tinha como se arrepender, porque nunca pecou. Veja bem, ele só vai saber que Jesus é Deus depois que ele batiza Jesus. E o próprio Deus tinha dito para ele, aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo. Este é meu filho amado. Então ele não sabia, quando foi batizar Jesus, ele não sabia que Jesus era Deus. E é um dia depois do que ele batiza Jesus, que Jesus está passando lá do outro lado do rio, é que ele vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse isso antes do batismo nas águas não, de Jesus não. Só depois que ele tinha visto o Espírito Santo descer sobre Jesus. Tópico 1, subtópico 2, a descida do Espírito, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22, João 1,32. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Isaías 11,2, 42,1. Essa unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus, Lucas 1,32. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas, Isaías 61, 1 e 2, Lucas 4, 18 a 21. Então não é a descida do Espírito Santo sobre Jesus, que João Batista viu, né? João Batista teve uma visão, né, do Espírito Santo descendo sobre Jesus, como se fosse uma pomba, né? Tem muita gente pensando que desceu uma pomba sobre Jesus aí, né?
Então, é a visão que João Batista teve. Deus disse: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu filho. Então João Batista viu como se fosse uma pomba, ou seja, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Então não vá pensar que desceu alguma pomba sobre Jesus, tá? Cuidado com isso, isso é coisa de criança, né? Pensar isso. Então João Batista precisava de uma confirmação, porque Deus havia dito: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu filho. Então ele teve uma visão que viu, assim como não desceu língua nenhuma sobre os apóstolos, né, os discípulos que estavam reunidos no dia de Pentecostes. Eles viram, né, um fogo que vinha sobre cada um deles, né, como se fosse uma língua de fogo, né? Então eles tiveram o quê? Uma visão. Não desceu língua nenhuma sobre eles. Então veja que quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, o que está acontecendo? Jesus não passa a ser o Filho de Deus. Não. Jesus, quando nasce na terra, concebido pelo Espírito Santo, ele é o Filho de Deus. Ele não passou a ser Filho de Deus no batismo. Veja bem, nós, quando ouvimos o Evangelho e cremos, passamos a sermos filhos de Deus. Mas Jesus não tinha pecado. Veja só, então, ele já nasceu na terra como filho de Deus. Já nasceu como aquele que veio nos salvar, né? A ordem foi dada: coloca nele o nome de Jesus. Por quê? Porque ele vai salvar os homens dos seus pecados. Então, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, é ali o quê? O batismo com o Espírito Santo, né? Porque a partir dali a Bíblia vai dizer: Jesus cheio do Espírito Santo, comprovando que agora ele está cheio do Espírito Santo, ele agora está capacitado pelo Espírito Santo, né? Agora os dons do Espírito Santo vão agir também na vida de Jesus. Então você vai ver que agora ele já sai do batismo nas águas. Agora é dito que ele está cheio do Espírito Santo. Diz que agora ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Ele vai ser levado ao deserto para ser tentado, né? Porque aquele que Deus vai usar poderosamente, primeiro precisa passar por uma provação, né? Primeiro precisa ser testado. Então Jesus foi capacitado, então testado, e agora quando ele sai dali daquela tentação, como vitorioso, venceu Satanás e os seus ardis, né? Suas tentações, então ele já sai fazendo milagres. Pode ver que ele já sai dali do batismo nas águas e começa então o seu ministério terreno, ensinando, pregando e curando a todos. Tópico 1, subtópico 3, a voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17, Lucas 3,22, Marcos 1,11. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Salmos 2,7, Isaías 42,1. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo, João 1,14. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra a sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Então, às vezes você vai pensar assim: quando o Pai disse, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer, todo mundo ouviu isso. Não, foi João Batista que ouviu. Veja bem, tanto o Espírito Santo descendo sobre Jesus, só João Batista viu, e Jesus, é claro, e o céu se abrindo, e Deus dizendo, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer, ou seja, me comprazo. Só João Batista e Jesus Cristo ouviram essa voz. Para que João Batista teve a visão e escutou a voz? Para ele passar para todos. O profeta faz isso,
recebe de Deus uma visão e repassa isso para o povo. Então, a partir daí, João Batista começa a dizer: esse então é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele identifica a função de João Batista é essa: preparar o caminho para Jesus chegar, né, levando o povo ao arrependimento e a esperança no Messias. Quando Jesus chega, ele vai dizer: agora eu não tenho mais importância. A importância agora é Jesus. Eu vim preparar o caminho dele, eu vim anunciar a sua vinda. É isso que ele veio fazer. Então, todos os profetas profetizaram a vinda de Jesus, e o último deles é João Batista. Então, Jesus vai dizer, né, que esse é o último que profetiza a sua vinda. Acabou o ministério dos profetas que profetizavam a vinda de Jesus como Messias, como homem na terra. Então, acabou. Agora o ministério de profeta da igreja, né, continua o ministério de profeta, mas não falando da vinda de Jesus como homem para nascer na terra e dar vida por nós. Agora os profetas podem falar muita coisa, transmitir o que Deus está falando, mas eles não vão falar mais da vinda de Jesus como nascendo na terra, né, como homem. Agora eles podem falar de Jesus vindo aí para o arrebatamento, podem falar sobre a vinda de Jesus depois da grande tribulação, podem falar do milênio, Jesus governando a terra, né? Mas não vão falar mais de Jesus nascendo na terra como homem, porque isso já aconteceu e é uma vez só. Então, existe o ministério profeta na igreja? Evidentemente que existe, né? Por exemplo, nós vamos ver na Bíblia, o profeta Ágabo, no Novo Testamento, né? Quem é que estava orando lá quando Paulo e Barnabé foram chamados para a obra missionária? Olha lá, havia uma reunião de quê? De profetas e mestres. E o Espírito Santo disse, né, separa para mim Barnabé e Saulo. Disse através de quem? De um profeta que estava ali orando. Haviam profetas reunidos, né? Então você vai ver várias referências a profetas da igreja na Bíblia. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, né, os ministérios de Jesus Cristo. Homens que Jesus escolhe e coloca na igreja. Apóstolos, profetas, né, evangelistas, pastores e mestres. São 5 ministérios. Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, também o corpo de Cristo na terra tem 5 ministérios. Então, o batismo de Jesus nas águas aí traz para nós a revelação clara e evidente da Trindade. Outra coisa que precisa ficar bem clara: não é o batismo nas águas que faz com que cada um de nós se torne filho de Deus. É o dia que você ouviu a palavra de Deus e creu. Nesse dia aí, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você se arrependeu. Não é no batismo nas águas que você se arrepende dos seus pecados para ser salvo. Nós não batizamos pessoas para serem salvas. Nós batizamos pessoas que já são salvos. O batismo nas águas não é para confirmar salvação. O batismo nas águas é para confirmar que esse crente salvo está disposto a viver na comunidade cristã, né, obedecendo os seus líderes, fazendo a obra de Deus, né, e ele tem ali as normas dessa igreja para cumprir. Ele não vai poder andar vestido de qualquer maneira, não vai poder falar o que quiser, não vai poder beber bebida alcoólica, por exemplo, não vai viver mais daquele jeito, né? Ele agora assume a postura de fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo. Então ele não pode causar escândalo, né? Ele vai dar bom testemunho de santificação, de separação para Deus. Seria como a circuncisão, né, do judeu. Só Deus via que ele estava circuncidado, né, que ele fazia parte do povo de Deus. Assim, o batismo nas águas é uma confirmação externa do que está dentro. É uma confirmação pública da fé que já foi operada no dia que você ouviu o Evangelho e creu. Você já está salvo desde aquele dia. Agora você está confirmando isso publicamente, né?
É como se fosse o quê? Um sepultamento. Você está dizendo, eu estou morrendo para aquela vida velha, aquela vida de pecado, aquela vida sem conhecimento de Deus. Agora eu estou começando uma vida nova com Deus e estou dando testemunho de que eu resolvi realmente viver para Deus, exclusivamente para Deus. É um testemunho público. Tópico 2. A distinção e a unidade das pessoas divinas. Subtópico 1. Unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, no grego aí, ousia, mas subsistem três pessoas distintas, hipostasis no grego. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, Efésios 1:4. O Filho executa a obra expiatória, João 3,16, Hebreus 9,12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação, Tito 3,5, Romanos 8,16. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja que são três pessoas distintas. O Pai não é o Filho, não é o Espírito Santo. O Filho Jesus Cristo não é o Pai, nem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai e também não é o Filho Jesus Cristo. Três pessoas distintas, mas em uma mesma essência. Deus colocou muita coisa para nos ajudar a entender a Trindade. Por exemplo, um ovo tem casca, tem a clara e tem a gema. É um ovo só, três partes. O próprio ser humano, né? Olha aí, espírito, alma e corpo. Uma pessoa só. A célula tem o quê? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. É a estrutura da célula. O átomo, olha aí, formado de quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Olha aí, a água, né? Estado líquido, sólido, gasoso. Então você vai ver na palavra de Deus todos os atributos, né, de Deus. Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Essas três pessoas, todas as três pessoas, na Bíblia nós vemos todos os atributos de Deus presentes em cada uma dessas pessoas. O tempo, olha, passado, presente, futuro. O espaço, altura, largura, profundidade. Quem estuda música, temos o quê? Melodia, harmonia e ritmo. Se você puder assistir um vídeo, né, com o professor Adalto Lourenço, né, ele explica coisas interessantes sobre a Trindade. E você encontra esse material lá, nosso material escrito, para te ajudar a entender melhor. Então aí é uma unidade composta, né, e eternamente subsistente em três pessoas. E pessoas distintas: Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo. Mas lembrando, é sempre um Deus só. Subtópico 2, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, Eloah, é utilizado para designar um Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra, Gênesis 1:1. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou, barra, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal e uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos. Confere com Gênesis 1:26, 3:22, 11:7, Isaías 6:8. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade.
Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Então, às vezes você pode encontrar uma pessoa dizendo, mas no Antigo Testamento não tem como comprovar a Trindade. Não é verdade. Nós vamos encontrar aí várias referências bíblicas no Antigo Testamento que indicam a Trindade. Eles tinham conhecimento da Trindade? Não. De jeito nenhum. Para eles, quando falava Deus é o único, pronto. Para eles significava que era uma pessoa só, que era um Deus único, mas não em 3 pessoas. Eles não tinham esse conhecimento, não compreendiam essas coisas. Embora estivesse escrito, eles não compreendiam. Só viemos a ter compreensão clara através do Novo Testamento. Então, lá em Gênesis 1, versículo 1, quando diz ali que Deus criou, já está no plural isso aí. Quando se vê a palavra Elohim, já significa uma unidade composta. Então, a palavra Deus está no plural. E a palavra criou está no singular. Gênesis 1, 26. Façamos o homem. Gênesis 3, 22. Agora o homem é como um de nós. Olha aí, plural. Gênesis 11, 7. Lá na Torre de Babel. Desçamos. Lá Isaías, capítulo 6, versículo 8. Quem há de ir por nós? Olha aí, plural. Então a doutrina da Trindade está contida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não tem um nome escrito Trindade, mas a doutrina, o entendimento, está claro aí. Só precisava da revelação do Espírito Santo para nós entendermos isso. Subtópico 3. A Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como 3 deuses, mas como 3 pessoas e um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O substantivo singular, nome, onoma, indica uma só essência, seguida por 3 pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos. 2 Coríntios 13, 13. Esse texto associa as 3 pessoas de modo equitativo. Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro 1, 2. Aqui a participação das 3 pessoas distintas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, 4 a 6. Essa tríade Espírito, Senhor e Deus Pai reflete obviamente a estrutura trinitária da divindade. Então, alguns exemplos bíblicos aí da Trindade nós temos aí claramente no Novo Testamento, e não são poucos os exemplos, são muitos. Então, quem fica aí querendo discutir sobre Trindade, se existe, se não existe, se é certo, se é errado, é porque a pessoa não é salvo, não tem entendimento, não tem o Espírito Santo, não consegue entender, sendo que está bem claro. No Novo Testamento existem muitas referências. Então não dá para a pessoa ficar querendo combater a Trindade, querendo falar que não existe, querendo falar, não, isso aí é uma palavra que não existe isso na Bíblia. Isso é um absurdo. Não existir a palavra não quer dizer que não existe a doutrina, não existe o ensino, que não existe o entendimento. Aí fumar cigarro está escrito na Bíblia? Não. Mas é pecado? Qualquer pessoa sabe que é pecado. Mas está escrito na Bíblia exatamente isso? Não, evidentemente que não. Encarnação está escrito na Bíblia? Não, não tem a palavra encarnação.
Mas Jesus se fez homem? Foi concebido pelo Espírito Santo? Então isso é o quê? Uma encarnação do Verbo, né? A encarnação de Jesus, ou seja, ele se tornou homem, se fez homem. Existe essa palavra encarnação na Bíblia? Não. Arrebatamento. Tem essa palavra na Bíblia? Arrebatamento? Não tem. Mas tem a doutrina do arrebatamento? Tem. Tem na Bíblia as palavras onipresença, onipotência, onisciência? Tem? Não tem. Mas tem a doutrina? Tem. Tem a palavra livre-arbítrio na Bíblia? Não. Mas tem a doutrina na Bíblia? Tem. Tem aí as palavras pecado original na Bíblia? Não tem. Mas tem a doutrina? Tem. Tem a palavra sola escritura na Bíblia? Não. Mas tem a doutrina? Tem. Tem a palavra escatologia na Bíblia? Não. Mas tem a doutrina? Tem. Tem a palavra eclesiologia na Bíblia? Não. Mas tem a doutrina? Tem. Tem a palavra cristologia na Bíblia? Não. Mas tem a doutrina? Tem. Então, não é porque a palavra não está lá que não exista a doutrina. Tópico 3. A relevância da Trindade para a fé cristã. Subtópico 1. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Deuteronômio 6,4, Marcos 12,29, Romanos 1, 3 e 4, Isaías 7,14, João 16,13, 2 Coríntios 3,17. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., proclamou que o Filho é da mesma substância, homousios, do grego, do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim aprendemos que o Pai, eterno e não gerado, é a fonte, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Efésios 2, 13 e 18. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo que se revela. Então veja, a partir das confusões teológicas, a partir daquele tempo que as pessoas começaram a dizer que são cristãos, mas não são batizados com o Espírito Santo, aí se começaram então as ideias, né? Começaram as torções, as distorções, as heresias, começaram a haver então as dúvidas e as péssimas interpretações da palavra de Deus. Quanto mais existe então cristãos com o nome de cristãos, mas que na verdade não são legítimos cristãos, mas se cria então essas heresias e o combate à verdadeira palavra de Deus. E as ideias que estão na palavra de Deus são distorcidas por essas pessoas, são mal interpretadas por essas pessoas que querem criar grupos, né? Denominações. Então os primeiros cristãos não tinham problema nenhum com isso. Veja bem que Pedro ali, né, diante de Ananias ali, que tinha vendido o terreno e mentido sobre o valor, ele disse: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. E ele fala, mentiu ao Espírito Santo. Ele está confirmando que o Espírito Santo é Deus. Então eles tinham ideia clara da Trindade. Só depois, lá pelos anos de 300 para frente, perderam totalmente a comunhão com o Espírito Santo, né? E havia muitos cristãos que não eram batizados com o Espírito Santo. Evidentemente, a igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo, sempre existiu, desde o dia de Pentecostes, sempre existiu. Mas aqueles que se declaravam cristãos e na verdade não eram, né, não recebiam o batismo com o Espírito Santo,
Essas pessoas é que foram criando aí heresias, combatendo o verdadeiro ensino da palavra de Deus, porque queriam ficar no grupo dos não batizados, né, que não conseguiam enganar a Deus e serem batizados com o Espírito Santo. Então foram criando doutrinas. Por exemplo, nós temos hoje aí o calvinismo, né, pessoas que nunca foram batizadas com o Espírito Santo, que combatem o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, os dons do Espírito Santo, porque eles não recebem. Por quê? Porque eles não tiveram a legítima conversão. É simples isso. Quem tem uma legítima conversão, o que acontece? Caiu o Espírito Santo sobre eles. Olha lá, na casa de Cornélio, por exemplo, né? Lá nos quase 120, no dia de Pentecostes, lá em Samaria, aqueles convertidos através de Filipe, lá em Éfeso, através do apóstolo Paulo, em posição de mãos sobre aqueles 12 irmãos. Olha aí, caiu o Espírito Santo sobre eles. Por quê? A legítima fé estava presente. Eles realmente se converteram. Então caiu o Espírito Santo sobre eles. Não depende de nós, depende do Espírito Santo, depende de Jesus, depende do Pai. Ele enxerga dentro de nós a conversão legítima. E aí somos batizados com o Espírito Santo. Esses grupos não recebem. Então o concílio de Nicéia, esse concílio, porque foi um imperador que mandou, que comandou. Houve concílio para discutir questões, né, teológicas, dando o seu parecer, a sua decisão, nada disso. Então ele não estava influenciando doutrina nenhuma, como alguns dizem, que a doutrina da Trindade foi dada pelo imperador romano. Não, mentira isso. Depois vieram as distorções, né, que acrescentaram letras aí, né, gregas, nas palavras gregas, deu um outro sentido, como se Jesus não fosse Deus, como se ele fosse criado, né, por Deus. Então, houve aquela confusão toda. Mas pessoas, então, que distorciam. Por quê? Porque não recebiam o batismo com o Espírito Santo, que queriam criar sua própria igreja, sua própria denominação. Então, em 325, em Nicéia, confirmaram a doutrina da Trindade. Depois houve a necessidade de novamente confirmar a doutrina por causa das heresias de muitos que estavam tentando alterar, né, as palavras gregas que falavam sobre a doutrina para poder então apoiar suas heresias. No primeiro concílio falou então da divindade de Jesus, nesse segundo falou sobre a divindade do Espírito Santo. Então foi confirmada a doutrina: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus só. Então nós passamos a ter acesso ao Pai através do sacrifício de Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo então nos revela isso. Então nós podemos entender, sermos salvos, termos uma vida de comunhão com Deus, entendendo essas doutrinas que são bíblicas e que muitos torcem, né, para formularem as suas teologias aí e criarem as suas denominações. Subtópico 2, implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em 3 deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus, 1 Coríntios 8,6. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos, João 1,1, Atos 5,3 e 4. O unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que as 3 pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente. Mateus 3, 16 e 17. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta: que conheço a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. 1 João 2, 23 diz: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai.
Então veja que a negação da Trindade já é um pecado e já é um indicativo claro de que a pessoa não é salva, não tem o Espírito Santo. É bem claro isso na palavra de Deus. Não tem como negar a Trindade e ter a salvação. Não tem como. São unicistas. E tem muita gente aí dentro dessa doutrina que é antibíblica, é uma heresia. São pessoas que não são salvas, mas se destacam na sociedade. E isso traz um grande prejuízo para a igreja verdadeira, a igreja legítima. Mas os crentes não estão nem aí, eles fazem a propaganda ainda dessas pessoas que prejudicam a doutrina bíblica. Infelizmente, né? Principalmente jovens sem entendimento, sem testemunho cristão verdadeiro, que não estão preocupados com a palavra de Deus, com o bom entendimento da palavra de Deus, com as verdadeiras doutrinas bíblicas. Estão preocupados em se divertirem, se emocionarem, né? Infelizmente. Mas ainda bem que não são todos, né? Esperamos assim. Já tem a outra doutrina que diz que Deus uma hora está se manifestando como Pai, outra hora está se manifestando como Filho, outra hora está se manifestando como Espírito Santo. Não. Deus é Deus. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai, está o Filho. Presente. É Deus. Aí você fala, mas nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Sim, através do Espírito Santo mora o Espírito Santo, mora Jesus Cristo e mora o Pai. É o único Deus, não tem como separar Deus. Conclusão. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como o fundamento inegociável da fé cristã. Então temos que tomar cuidado, né? Estamos vivendo em tempos difíceis, onde pessoas são ludibriadas, enganadas, né? São conquistadas para viver em denominações, né? Que não têm compromisso com a palavra de Deus, que não têm compromisso verdadeiro com Deus. Pode ver que essas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo. Não é à toa que Jesus não batiza. Essas pessoas não são legítimos cristãos. Tome cuidado. Se você vai numa igreja onde não se fala do sangue de Jesus, onde não tem batismo com o Espírito Santo, isso não é a igreja de Jesus Cristo. Tome cuidado, muito cuidado. Não fique pensando que você pode viver de qualquer maneira, que pode congregar em qualquer lugar, que está tudo bem. Não. Existem doutrinas básicas que devem ser seguidas. Doutrinas básicas que devem ser ensinadas, transmitidas e que influenciam na salvação. Então, tome cuidado onde você está congregando, tome cuidado com os livros que você está lendo, tome cuidado com os cursos teológicos que você está fazendo. É perigosíssimo. Leia muito a Bíblia, ore muito, jejue, evangelize, viva realmente uma vida cristã saudável. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você sabendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou. Você sabendo disso, crendo nisso, você querendo entregar a vida para Deus agora, você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos agora dos seus pecados, pois o Espírito Santo os está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, graça a cruz temer fala, grada roste, raundere frastede. Jesus Cristo veio dar a vida por você na cruz. Receba a salvação, receba agora o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Receba o Espírito Santo agora que vem morar em você.
Em nome de Jesus, você agora é filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, agora essas vidas e cura aqueles que estão doentes, estão enfermos. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Sai dessas vidas, toda doença, toda enfermidade. Toca o Senhor deles agora. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, ó, dá aí um like, um gostei. Se inscreve em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Passa o link desse vídeo nos seus grupos, seus parentes, amigos, colegas, né? Passa esse link aí para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí. Se você deseja nos convidar para estar aí ministrando, pregando, ensinando na sua igreja, também entre em contato conosco por esse mesmo WhatsApp. Então está aí o telefone. DDD é 99 e o telefone é 991520454. Deus ajude você, sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus.